paz do Senhor, meus irmãos. Pastor Moisés Vieira de Lima, começando mais um subsídio para a nossa Escola Bíblica Dominical aqui no canal Boas Notícias. E aí, você já está inscrito no canal? Pois se inscreva se ainda não é, não precisa pagar nada. E divulga também, sempre esteja curtindo nossos vídeos e divulgando para chegar a mais pessoas. Nesse subsídio da Escola Dominical, você que acompanha já sabe, nós não ministramos o comentário por completo da lição. Isso aí você vai ver na Escola Dominical, na sua sala de aula. E você que é professor também vai ministrar direitinho todo o comentário. Aqui é apenas um subsídio, a gente trazendo algo mais com a intenção, o intuito de procurar, de alguma forma, te ajudar, trazendo um subsídio para complementar, fortalecer, digamos assim, enriquecer a sua aula, certo? E a lição de hoje, nós já estamos na lição de número 7 para 14 de maio de 2023. E o assunto da lição é o relacionamento entre nora e sogra. Relacionamento entre nora e sogra. E aí, você já é casado? Tem sogra ainda? Parabéns. Sogra é uma bênção nas nossas vidas, né? Uma bênção de Deus mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Sou grato a Deus por minha sogra. Antes de prosseguir aqui, eu quero mandar um alô para o pastor Aslan, no estado do Pará. Pastor Aslan e toda a igreja que está sob seus cuidados aí na cidade de Castanhal, não é isso? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos agora para a nossa lição e eu peço que você nos acompanhe aí. Se você tiver a sua revista da Escola Dominical também, faça isso. Estou com a revista de adultos. Relacionamento entre nora e sogra. O textuário diz: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1:16. Verdade prática diz assim: a fé cristã exalta o amor familiar, mais especificamente o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Bom, você já deve ter ouvido algumas frases depreciativas que falam de sogra, não já? Pois é, tem uma que diz assim: é melhor uma mordida de cobra do que um sorriso de sogra. Tem outra que diz: feliz foi Adão que não teve sogra. Meu Deus. Talvez se tivesse sogra, naquela hora que a Eva estivesse conversando com a serpente, ela chegasse lá: minha filha, que conversa é essa aí? Não, pare com isso, vai lá para perto do seu marido. Mas não tinha sogra o Adão. Então, esse negócio de feliz foi Adão que não teve sogra, essa frase é uma frase infeliz. E às vezes alguém brinca assim: coisa difícil de se ver. Enterro de anão e foto de sogra na carteira. Aí alguém chega e diz assim: eu tenho aqui uma foto da minha sogra. Aí pega uma nota de R$50 e mostra, né, o que tem lá? Uma onça. Aí diz: tá aqui, ó, a foto da minha sogra. Bom, isso não é coisa que se deve fazer, certo? Muito bem, sogra é a mãe da gente também. Eu vou já explicar isso aqui. Mas a lição fala de um homem que saiu da sua terra para a terra de Moabe. E diz assim a leitura bíblica em classe, que está em Ruth, primeiro 1-5, depois 8 e depois 12-14. Diz assim a nossa leitura bíblica em classe: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, frateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. E disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência, como usaste com os falecidos e comigo. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora,
que já muito velha sou para ser marido, para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, é esperá-los-ias até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ias por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. A introdução da nossa lição nos diz assim: nesta lição estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas em que se exalta o amor e a virtude da mulher moabita chamada Ruth. É a narrativa bíblica de uma nora que cultivava um verdadeiro amor no coração pela sua sogra e por isso foi capaz de enfrentar a crise da escassez numa terra inóspita, longe de seu povo original. Temos muito que aprender com o relato bíblico do relacionamento entre Ruth e sua sogra Noemi. A palavra-chave desta lição é honra. Honra é a palavra-chave. Bom, prosseguindo aqui. Interessante os nomes, o significado dos nomes de cada um deles, membros dessa família. Elimeleque é um nome bom, significa meu Deus é rei, tá? Meu Deus é rei. Bom, nome bonito. Noemi significa graciosa, doce, amável. Mas os nomes dos filhos, um casal com nomes tão bonitos, e o nome dos filhos. Malom significa enfermidade, doença. E o caçula, Quilion, exterminação, extermínio. Aquele que falha. Malom, doença. Quilion, extermínio, aquele que falha, que vai fazer as coisas não dar certo. Imagine chamando essas crianças para dentro de casa. Passa dentro de casa, doença. Entra, doença. Doença, vai dormir, doença. Doença, vem comer. Ei, você que falha, que nunca faz nada que vai para frente. Extermínio, vem cá, meu filho. Dá um abraço na mamãe aqui. Ô, exterminação. Que coisa. Os judeus colocavam os nomes nos filhos naquele período, e não só os judeus, de acordo com algum acontecimento muito marcante ou na nação ou na vida pessoal deles. E no período dos juízes, ali eles estavam passando por dificuldades financeiras, todo o país, principalmente por má administração daqueles que eram juízes sobre Israel. A situação não estava boa. Então eles podem ter nascido em circunstâncias ruins e por isso os pais colocaram esse nome. Bom, agora, Noemi, graciosa, doce, amável. Depois que ela perde o marido, perde 2 filhos e fica desamparada, numa época em que não havia aposentadoria e benefício nenhum, ajuda nenhuma do governo, uma viúva idosa, se não tivesse arrimo de família, algum familiar para cuidar, sabe qual era o fim? Viver de pedir esmola até morrer. Viver da caridade dos outros, da ajuda dos outros. Então não era uma situação agradável para quem envelhecia e não tinha um arrimo de família, alguém para cuidar. É aí onde entra o amor da nora, que sabendo de toda essa situação, preferiu ser a filha que Noemi não teve. Ela sabia, e não era só em Israel que isso acontecia, em praticamente todas as nações. Então ela se apegou à sua sogra e resolveu se tornar aquela filha, aquela que queria cuidar, amar e zelar dela, de Noemi, na sua velhice, certo? Bom, então quando eles resolvem voltar, Noemi resolve voltar e Orfa não vai, e Ruth se apega a ela e vai. Quando volta, o povo vê a situação, ouve a história, se comove, e chamando ela de Noemi, ô amável, ô doce, ô graciosa. Ela, gente, não me chamasse por esse nome, não. O que eu tenho passado, a minha vida, tudo que eu tenho sofrido, não me chame mais assim. Me chamem de Mara, Miriam, Maria, Amara. Exatamente, esses são o mesmo nome. Todos eles são o mesmo nome. Mara,
ou Miriam, tá? Ou Maria, Amara, que vem o masculino amaro, tudo isso significa amargor, amargura, tá? Coisa amarga. Tá? Então ela estava vivendo uma situação de amargura, estava amargurada. Ela não sentia mais uma pessoa doce, amável, tá? Graciosa. A situação para ela não era legal. Então sua situação de amargura, de amargor, fez com que ela dissesse: me chamem de Mara, que é a mesma coisa que Maria. Alguém fala: mas isso é o significado do nome Maria, um nome tão comum no Brasil? É. Ah, eu achei que era rainha, não sei o quê, e tal, rainha mãe, rainha do céu. Não, senhor, isso aí já foi, esse significado foi dado a Maria, mãe de Jesus, pela Igreja Católica. Mas antes que Maria, mãe de Jesus, existisse, existiram tantas outras Maria lá para trás, e nenhuma com significado de rainha do céu, sei lá. Todas com esse mesmo significado, de coisa amarga, de amargurada, amargor. Agora, imagine alguém com o nome de Maria das Dores. Amargurada das dores. Que Deus tenha misericórdia. Ainda bem que lá no céu todo mundo vai ter um novo nome, né? Graças a Deus. Muito bem. Então resolve mudar seu nome ou pedir para o povo lhe chamar assim. Certo? E essa mulher amargurada com toda a situação teve agora um amparo, um aconchego, um carinho de talvez alguém que ela menos esperasse, da sua nora. Exatamente. Ruth tornou-se uma prosélita judeu. O que é um prosélito? O prosélito judeu era aquela pessoa que, embora não nascesse em Israel, não fosse da descendência de Abraão, fosse de outro povo, fosse gentil, mas podia se tornar um prosélito judeu, como aquele eunuco da rainha Candace, que estava lendo o livro de Isaías, e o Filipe explicou para ele na carruagem. Ele era um prosélito judeu. É alguém que, embora seja de outra nação, mas adota o costume de Israel, o Deus de Israel, a cultura, a religião. E então ele pode ser aceito na comunidade de Israel, a comunidade judaica, desde que ele passe por todo esse processo e tal e tudo mais, de aceitar as normas. Então se torna um prosélito judeu. A Ruth aceitou de bom grado. Não se vê aqui uma exigência de Noemi para ela. Você quer ir comigo para Israel? Você tem que ser assim, assim, assim. Ela mesmo foi que tomou a iniciativa e disse: olha, onde você dormir eu durmo, onde você ficar eu fico, tá? O teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Pronto. Abriu mão da sua nacionalidade moabita, abriu mão dos seus consanguíneos, seus parentes, pais e mães, se ela ainda tivesse, ou irmãos e tios, e diz: agora o teu povo é que é o meu povo, como está em Ruth 1,16, certo? Foi de livre e espontânea vontade, por amor à sua sogra. Então nós vemos aí que sogras e noras podem sim se dar muito bem. E por que não deveriam? E por que não deveriam? Sabe? Conta-se uma história que uma certa nora, lá um dos países orientais, da China para lá, foi no médico e disse: olha, eu queria que o senhor fizesse uma medicação para eu dar para minha sogra, para ela morrer. Mas o que é isso? Você tem certeza? Tenho. Eu não quero ver ela sofrer, então eu quero que seja uma medicação assim que ela tome, vá morrendo devagarzinho, sem sofrimento e tal, e também para não chamar a atenção. Que seja algo que pareça que ela teve uma enfermidade. Mas por que você quer fazer isso? Não, nós não nos damos bem, não tem outro filho, é só meu marido, e eu não aguento mais, não tem como conviver. Aí o doutor disse: você tem certeza disso? Tenho. Pois tá, fique um pouquinho aí. Foi lá, manipulou lá, preparou, trouxe no vidrinho, disse: olha, você vai todo dia dar um chá para ela dormir à noite desse produto aqui. Você faça o chazinho, ela vai tomar uma xícara de chá toda noite. Agora eu só te peço uma coisa. Já que ela vai morrer mesmo, seja gentil com ela, seja carinhosa com ela, tá? Dê o chazinho para ela, mas converse com ela, porque você já vai se ver livre dela mesmo. Seja gentil com ela, pelo menos nesses últimos dias de vida.
E assim aquela jovem fez, levou um chazinho, só minha sogra, isso aqui é para você, para sua saúde e tal. E passou a gostar de conversar com ela, chamar a atenção dela, estar junto, trocar ideia, fazer pergunta, como era no tempo que ela era jovem, como foi que ela se casou e tal. Botava uma aguinha morna nos pés da velhinha, esfregava os pezinhos dela, fazia massagem, passava óleo e tal, nos braços e tudo, ajeitava a velhinha para dormir, dava um chá e ajeitava a velhinha para dormir. E o filho até começou a estranhar o carinho da esposa dele com a mãe dele. E a velhinha também. E a velha, o que que você tem? Que você agora fica me tratando bem? O que que você tem que agora que fica me fazendo massagem? Não, minha sogra, é que eu gosto da senhora, eu quero a senhora bem. Toma um chazinho, querendo que a velha morresse. E aí passou um dia, 2 dias, 15 dias, quando eu estava perto dos 30 dias, que foi o período, o doutor disse, olha, com 30 dias ela vai, e em qualquer momento ela pode amanhecer morta. E aí a moça voltou lá e disse, doutor, não tem um antídoto para eu dar para minha sogra, não. E o que foi que houve? Você não quer mais que ela morra? Não. Esses dias que eu tenho ficado mais perto dela, conversando com ela, fazendo massagem nela, como o senhor disse, né? E tal, eu me apeguei a ela e ela se apegou a mim. Eu percebi que minha sogra não é aquela pessoa que eu imaginava que era, porque como ela vinha com grosseria, eu já criei uma barreira. Eu agora estou gostando da velhinha, eu não quero que a velhinha morra, doutor. Como é que faz agora? O doutor disse, não precisa fazer nada. Como assim, doutor? Eu não lhe dei veneno para você dar para sua sogra. Eu dei foi uma medicação para ela dormir bem, para ela relaxar, para ela ficar tranquila. Só isso. Aquele remédio não é veneno, doutor? Não, senhor. É remédio mesmo, é um chazinho que vai fazer ela ficar bem. Você pode até tomar junto com ela. Mas, doutor, o senhor tem certeza? Tenho. Ou, pois, muito obrigado, e voltou feliz da vida, foi se abraçar com a sua sogra. Só precisava se aproximar. Sabe? Amor responde com amor. É o eco da vida. Se você gritar para a montanha, eu te odeio, a montanha vai responder, eu te odeio. Se você gritar para a montanha, você é feio, o eco vai responder feio, feio, feio. Então ela estava agora correspondendo com amor e carinho à sua sogra e percebeu que a sogra era uma pessoa totalmente diferente, certo? Então sogras e noras podem se dar muito bem, sim. E olha, eu acho muito bonito a palavra, o nome, né? Sogra, em inglês. Mother-in-law. Mother-in-law. Mãe na lei. Mãe na lei, assim que se diz sogra em inglês, é. Mas na lei, que lei? Na lei de Deus. Que quando une o homem com a mulher, diz que os dois agora se tornam uma só carne. Se eu me tornei uma só carne com a minha esposa, sou um com ela, então a mãe dela agora é minha mãe. Mas também minha mãe agora é mãe dela, porque nós dois somos uma só carne. Então, sogra, mãe na lei, em inglês, na lei de Deus, que quis que fosse assim, certo? Se todos os genros e noras observassem essa forma de, em inglês, chamar sogra, mãe na lei, procurasse realmente viver assim conforme a lei de Deus, que tornou o homem e a mulher uma só carne, a vida poderia ser bem melhor em muitos lares e muitas famílias. Mas tem um porém. Deus nos ajuda a vencer as diferenças no relacionamento. Deus nos ajuda a mesmo com diferença, vivermos bem. Olha, sabe por que Noemi amava a sua sogra? A nora amava o Deus da sogra. É isso. A nora amava o Deus da sogra, então ficou fácil amar a sogra. A nora amava o Deus da sogra, então ficou fácil amar a sogra. Por causa de Deus nesse relacionamento. E Noemi era judia, era de Israel, e Ruth era moabita, tinha outros costumes. Com quem ela aprendeu a amar o Deus da sogra? Com a própria sogra. A sogra soube lhe discipular e falar verdadeiramente quem era o Deus de Israel. Então, no momento que ela passou a amar a Deus, não teve dificuldade de amar a sogra. Como é que a gente diz que ama a Deus e não ama o irmão, não ama o cunhado, não ama o tio, não ama o primo, não ama a sogra? Tá? Então, precisamos rever esse conceito aí de amar a Deus, certo? Quem ama a Deus, com certeza amará a sua sogra. E a sogra do mesmo jeito. A sogra que ama a Deus vai amar seu genro e vai amar a sua nora. Por falar nisso, quando for o dia da sogra, presenteie a ela. Tem dia da sogra? Tem, 28 de abril. Passou agora há poucos dias, né? 28 de abril, dia da sogra.
Tem dia das mães, dos pais, dia da criança, dia dos namorados, tem dia da sogra, meu irmão. Anote aí, 28 de abril, anote aí, minha irmãzinha. No próximo 28 de abril, dê um presente para sua sogra, tá? Agora, tem uma coisa também. As sogras não devem se intrometer no relacionamento, no casamento dos filhos. Até dar um conselhozinho assim lá, meu filho, acho que deveria fazer assim, mas chegar lá e impor, porque tem que ser assim, e tal, e tal, e tal. Não, tem que respeitar a privacidade também do filho casado, da filha casada, tá? Respeitar a privacidade deles e fazer de tudo para não jogar o filho contra a nora, não jogar a filha contra o próprio genro, disseminando semente ruim no relacionamento do filho ou da filha. Isso não é papel para sogra, mulher de Deus, não. Se bem que a Bíblia diz, eu quero ler bem aqui em Miqueias 7:6, diz assim: porque o filho despreza o pai, a filha levanta-se contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Tudo bem, isso aqui está na Bíblia, mas se você acha que está na Bíblia porque Deus quer que seja assim, não, aqui está falando de uma realidade que estava acontecendo naquele período, infelizmente. Mas não porque Deus quisesse que fosse assim. Apenas a palavra está mostrando que o povo já estava assim naquele tempo do profeta Miqueias. E exatamente por esse estilo de vida, Deus não estava se agradando da situação deles. Em Lucas 12:53, diz assim, o Senhor diz assim: o pai está dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sua sogra. Ainda bem que aqui não falou de genro, estou de boa, né? Mas está valendo para todo mundo essa palavra. E aqui é por causa de Jesus Cristo. Quando um quer servir a Cristo e o outro não quer, de repente pode causar um cismazinho dentro da família. Mas não sendo por isso, por causa do amor a Cristo, vamos fazer de tudo para vivermos bem, amando-nos uns aos outros. Só tem um interessado em que a nossa família seja um desastre, que nosso relacionamento não prospere. É o inimigo das nossas almas. Mas Deus quer que nós sejamos abençoados e vitoriosos. Que seja assim o teu relacionamento. Parabéns para você que é sogra. Parabéns para você que tem sogra. Que Deus abençoe a vida de todos. E a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. A paz do Senhor.